não sabendo quem é, de onde veio, onde foi. Ela falou assim, falou para minha mãe, você tem um filho que nunca vai frequentar a igreja, mas será salvo na última hora. Isso é para você, Getúlio, meditar. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que passou 38 anos, ele nunca foi à igreja, você sabe disso. Cavalo para cá, cavalo para lá, etc. O que ele gostava, tinha 7 cavalos, você nem gosta. Mas uma coisa é certa, quando passou 38 anos, num sábado à tarde, o coração sinalizou. Aí ele pediu para lavar ele, porque agora chegou a hora. Aí ele começou a clamar por Jesus. Clamou de sábado à tarde até 15 para meia-noite de domingo, quando ele morreu. Morreu não, Jesus recebeu. Aleluia! Porque as orações que a gente fez durante todo esse tempo não se perdeu, não se Glória a perdeu. Deus. Aleluia! Porque a gente não é crente, não é salvo porque nós somos bonzinhos, porque alguém orou por nós. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo orou por nós e muito orou mesmo. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 17. Eu oro por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória Ou seja, a Deus. estamos aqui, resultado da oração bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele sabia, Getúlio, que você estaria aqui nessa data. Jesus sabia. Você duvida? Sabia. Sabe todas as coisas. Ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como Deus não conhece o pecado, como homem ele não pecou, fez a vontade do Pai e deixou para nós um exemplo maravilhoso. Mas então vamos ler a palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 7. Deus maravilhoso, vamos ler alguns versículos. E Deus certamente já está falando conosco, vai continuar falando, porque Ele ama a todos nós e quer nos encher da sua graça, do seu amor. Só não dá lugar para Deus, esse é meu coração é teu, então agora Ele enche de prazer, isso Ele faz. Capítulo 7, versículo 35. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E estando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um vaso de perfume. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e cingia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, porque essa mulher é pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. E ele falou: diz, mestre. Aleluia, Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele, como homem, sujeito a pecar, mas ele não pecou em nada. A Bíblia diz que Jesus foi infalível, não achou engano na boca de Jesus. Ele era perfeito, ele é perfeito. Como homem ele foi perfeito, e como Deus ele é sempre perfeito. Aleluia. Jesus, meus irmãos, a gente explica para as pessoas que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Deus visitou a terra na pessoa de Jesus. E está visitando também através do Espírito Santo de Deus, está conosco todos os dias. Então a gente explica para as pessoas como é isso. Jesus é homem e é Deus. Veja bem, como homem, Jesus teve mãe, mas não teve pai. Certo? E como Deus, ele tem pai e não teve mãe. Isso é básico. Certo?
Jesus, como homem, ele teve mãe. Jesus, como Deus, ele tem pai, porque ele é eterno, né? Isso é bom explicar para as pessoas que não entendem isso. É simples, mas ninguém ensina. A pessoa fica na religião lá 30, 50, 100 anos, morre naquilo lá, não sabe de nada da salvação. Depois joga uma água benta lá e fica por isso mesmo. Não é assim. Salvação não é barata, não. Ela custou um preço. O preço de sangue de Jesus Cristo por nós. Aleluia, glória a Deus. Sabe, Getúlio, se eu não tivesse aceitado Jesus, não estava aqui mais não. Estava não. Quantos livramentos! Quantos livramentos! Você tem uma ideia, em 82, eu dirigindo o carro da firma, a estrada de terra, uma estrada boa, reta quase, mas tinha muita terra na estrada, e eu fui com o carro da empresa. Perdi o controle, o carro subiu do barranco, eu andei em cima do barranco lá em cima, clamei 3 vezes por Jesus, 3 vezes. Aleluia, Deus. O carro desceu de novo no assalto, depois desceu do barranco, foi lá, bateu no outro lado, eu não machuquei nem uma agulha, nem uma unha da minha, não sofri nada. Falei, Deus esteve comigo mesmo, era para morrer, o carro é para tombar, porque perder o controle é muito difícil. Isso, Getúlio, para você ver como Deus é comigo, como Deus é conosco, como Deus é com as nossas famílias, como Deus me ajudou, me guardou, me deu uma família, tem 2 filhos lindos, 7 netinhos lindos, graças a Deus, todos na igreja. Todos na igreja. Louvado seja Deus. Não estão no mundo, não estão na igreja, né? Mas agora a palavra vem nos falar. Jesus estava no seu ministério e um homem fariseu chamado Simão. Fariseu era religioso, um grupo religioso, uma facção do judaísmo. Eram os fariseus. Então o fariseu convidou Jesus. Então Jesus foi. Quando Jesus entrou, esse fariseu não estava interessado na salvação, ele estava curioso. Vou receber Jesus aqui em casa, quero vê-lo de perto, vou almoçar com ele, jantar com ele, e quero ver o que ele vai fazer, o que ele vai falar, porque ele vai exatamente agradecer pelo jantar, etc. Muito obrigado. Vamos ver. Jesus entrou, mas assim que Jesus entrou e sentou, chegou uma mulher da cidade chamada mulher pecadora, uma pecadora, não sabemos o pecado, se é na vida moral, se é uma assassina, não sei, era uma pecadora da cidade. Chegou ali chorando aos pés do Senhor, com seus cabelos ela enxugava as lágrimas que eram derramadas nos pés de Jesus. E beijava os pés de Jesus. O fariseu ficou olhando. Mas esse Jesus, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Eu conheço essa mulher. Dizia o fariseu no seu pensamento, que Jesus vai explicar. E ele então chegou a dizer: entrei na tua casa e você não me desse hóspedes. Porque é comum entre os judeus, chega uma pessoa, dá um beijinho no rosto. Até hoje em Israel é assim. É uma maneira cortês de fazer isso. Jesus chegou e fariseu não fez isso. Era um ritual, um costume, né? Um costume. Então ele não deu a saudação de um beijinho no rosto da pessoa, seja mulher ou seja homem. Não fez isso. Ele chegou, também não lavou os pés de Jesus, porque quando uma pessoa era convidada naquela época, até hoje em Israel faz isso, uma pessoa ilustre, uma pessoa da sociedade, uma pessoa de muito querida, a pessoa prepara uma bacia com água, chegou, tira o sapato da época, certamente uma sandália, coisa assim, e lavava os pés, enxugava com a toalha e tal. Quer dizer, a pessoa ficava muito feliz, porque fui bem recebido nessa casa. Se for fazer isso comigo, eu acho que não vou deixar não, porque era cansado, água da minha fria. Mas
o fariseu não fez isto, e a mulher chorava, lavava os pés com lágrima e enxugava com os cabelos. Glória a Deus, aleluia. Fariseu, você não fez isto. Então Jesus falou assim: Simão, tem uma coisa a dizer para você. Fala então, mestre, dizer. Olha, havia duas pessoas devedoras. Uma devia 500 reais, vamos dizer assim. A outra devia 50. A Bíblia fala 50 dinheiro, dinheiro da época, né? Então, o que fez? Não tinha com quem pagar nem o que devia 500, nem o que devia 50. E Jesus perguntou ao fariseu, ao Simão, ele falou assim: Simão, quem vai amar mais, a mim ou aquele que lhe perdoou a dívida, porque não tive com quem pagar, ele perdoou. Então essas duas pessoas, quem vai amar mais aquele que perdoou? O fariseu falou assim: eu acho que é aquele que foi perdoado 500, né? Muito bem, julgaste bem, está correto a sua interpretação. Mas veio essa mulher, eu entrei aqui na tua casa, não me desse ósculo, não me beijou, portanto, não me deu água para os pés. Na verdade, ele não fez nada. Ele era um curioso. Vou ver o que Jesus vai falar aqui dentro da minha casa. Se ele pode fazer alguma coisa, se vai fazer um milagre. Eu quero ver o que ele vai fazer. Mas sabe uma coisa mesmo? Jesus não dá espetáculo para ninguém, não. Ele é Senhor. Verdade. Ele entrou ali amando a pessoa de Simão, porque queria que seu Simão também aceitasse a sua mensagem salvadora e fosse também um dos seus escolhidos, seus discípulos, quem sabe um dos apóstolos, não sei, mas seria uma pessoa muito feliz se aceitasse. Então nós vemos que aqui está dois devedores que devia. Essas duas pessoas, a mulher e Simão, representa a humanidade pecadora, uma humanidade que está chorando, sofrendo e clamando pela misericórdia do Senhor, mas que não fica só nisso, ela vai aonde está o Senhor. Isso é importante. Glória a Deus. A pessoa sofre na mão de tanta coisa, do inimigo das nossas almas, e convida para ir onde Jesus está. Não posso ir, verdade. Não vou, não aceito, já tenho a minha religião. Verdade. Deixa eu sofrer, está gostoso sofrer. Ah, é? Gostoso sofrer? Vem para Jesus, Ele dá refrigério para nós. Ele dá refrigério, descansa a nossa alma. Glória a Deus. Tira a gente do lamaçal do pecado e transporta-nos para o reino do Filho de Deus. Isto é, o reino do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí então nós somos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Porque a humanidade está enganada. Pensa que todo mundo é filho de Deus. Está matando, está destruindo, está roubando, está adulterando. Eu sou filho de Deus. Não, você é filho do diabo. Está escrito aqui. Enquanto não aceitar Jesus e arrepender dos seus pecados, é um filho do diabo. Podemos falar abertamente, com liberdade aqui nessa noite. Aleluia. Tem pessoas estranhas, conheço vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher representa uma classe de pessoas que deve a Jesus. Deve muito a Jesus. Porque na verdade Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Padeceu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Glória a Deus. Ele amou muito a nós. Amou e deu a sua vida por nós. Para que nós, meus irmãos, fôssemos feitos filhos de Deus e pudéssemos usufruir do seu santo benefício. Mas, meus irmãos, aquela mulher devia, ela é pecadora. Simão devia. Simão representa aquele que devia 500 dinheiro. E a mulher representa a que devia 50.
Então, quando Simão falou, aquele a quem foi perdoado 500 deve amar mais. Então é você que tem que amar mais. Ele falou, ele confessou com a própria boca. Jesus é sábio, né? Ele fala palavras tão sábias que as pessoas acabam confessando o que ela é realmente. Simão precisava de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a dívida deles, a dívida nossa, era uma dívida impagável. Eu não poderia ir para o céu se Jesus não viesse aqui na terra. Eu devia a Deus. Eu devia muito a Deus. Meus pais, meus avós, meus tataravós, etc. Devia muito a Deus. E não chegaram a Deus a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa dívida era impagável. Quanto você devia, meu irmão? Ou deve ainda. Se você deve, coloca tudo na conta de Jesus, porque Ele aceita o pecador. Deus te perdoa a dívida. Deus te perdoa os pecados. Deus transforma a sua vida. Dou-lhe vida eterna. Dou-lhe favor. Arrependa dos seus pecados e Jesus vai libertar o homem que precisa de uma tão grande salvação do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. O que fez o nosso Deus eterno? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os nossos pecados caíram sobre Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados naquela cruz, onde os judeus, a maioria dos judeus não acreditavam, mas naquela cruz Jesus levou os nossos pecados. Então, quando a pessoa aceita Jesus, está quitada a dívida. Glória a Deus, aleluia. Eu roubei, eu matei 7, eu fui assassino, eu levantava de madrugada para roubar galinha, etc. Mas o que foi? Se você aceitar Jesus, põe na conta de Jesus, porque Ele levou nossos pecados. Glória a Deus. Ele levou. Então, quando você coloca na conta de Jesus, como está escrito aqui, estou usando a linguagem da Bíblia, coloca na conta de Jesus. E você vai, então, nós vamos sentir a presença de Deus e dias de refrigério para nós, de bem-estar. A palavra de Deus nos mostra que nós gozamos nessa terra de um bem-estar que só vem de Deus. Amém, aleluia. Porque de Satanás só vem fedor, intriga, morte, todo malefício está nele. Ele é o pai da mentira, Verdade, Jesus. o pai de toda iniquidade, mas Jesus é o Deus de toda bondade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está entre nós a iniquidade ou a maldade e a bondade, a misericórdia de Deus, ou está ao nosso lado, à esquerda, bem distante, os pecados, a maledicência desta vida. Jesus pode perfeitamente pegar um homem, transformá-lo pelo teu santo poder. Isso Ele deu prova transformando a nós. Verdade. Porque nós éramos sem conhecimento algum de Deus. Às vezes religioso, mas religião não resolve o problema do homem. Você vai andar por esse mundo afora, você vai achar lá na África uma religião, lá na Ásia outra religião, lá no Japão outra religião, mas quem salva é o Jesus, o Senhor. Jesus liberta do islamismo, liberta da crença do Japão, da crença da China, da crença da Índia, onde tem milhões de deuses. O rato lá é um deus, o lagarto é um deus, e não pode fazer nada com a barata porque ela é um outro deus. É um país, a Índia, dessa maneira. Mas quando o Evangelho entra, quando os homens deixam entrar, porque muitas vezes Satanás usa as autoridades para brecar, não deixar entrar o Evangelho. Foi sempre assim desde o início, e é assim, vai assim até o final. Oposição à palavra de Deus,
mas aquele que rompe com isso, como fez essa mulher, rompeu com todos os paradigmas da época, rompeu com aquilo que se praticava, ela entrou onde estava Jesus sem ser convidada. Isso que é fé. Glória a Deus. Porque às vezes nós convidamos, a pessoa não vai. E se não convidar, que não vem mesmo. Né? Verdade. Morre ao lado da igreja, na miséria espiritual, mas não vem. Verdade. Mas o Senhor fala para a gente convidar. Venha Jesus que Ele te liberta. Amém. Ele te liberta do vício, o moço que está aí. Ele te liberta do vício, só você Glória a crer. Deus. Ele é todo poderoso para te libertar. Verdade. Você é jovem, aproveite os seus dias para entregar a Jesus. Você vai ser uma pessoa feliz. Glória a Largar Deus. desse vício maldito que te destrói. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Meus irmãos, o perdão de Deus, o perdão está em Deus. A palavra de Deus nos fala que Deus amou de tal maneira este mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Aleluia. Se o homem crer, Deus perdoa na pessoa de Jesus. Está aqui registrado o grande amor de Deus para com a humanidade. A humanidade precisava deste amor e esse amor chegou. É um amor que o apóstolo João fala, Deus amou de tal maneira, não tem como expressar a grandeza desse amor. Um Deus grande, poderoso, grandioso, e que veio até nós, se humilhou, se fez carne, habitou entre nós, morou entre nós, realizou a obra da salvação entre nós, voltou para o céu, com a promessa de estar conosco todo dia, e um dia Ele virá nos buscar. Amém. Aleluia. Ele falou, vou para o meu Pai, mas voltarei para vós. Estamos esperando essa promessa bendita de Deus. A qualquer momento acontecer, os que estão preparados subirão para a glória. Os que não estão preparados vão enfrentar, não o Cristo, mas o anticristo. Aí que é difícil. Se hoje está difícil vai ser aguentar esse homem chamado anticristo. Porque quando ele chegar, se você falar eu sou de Jesus, morte para aqueles que for de Jesus. É fácil? Está escrito na Bíblia. Você é de Jesus, morte para ele. A forca, não precisa usar bala, não, que bala fica cara. Põe na forca, porque a forca é mais barata. Só para nós entendermos. Mas enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, há uma oportunidade. O perdão gratuito de Deus. Jesus Cristo, em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito uma palavra aí dos feitos de Jesus. Jesus levou as nossas culpas que nós tínhamos diante de Deus, uma dívida impagável, que nós não poderíamos pagar. Não poderíamos pagar porque era muito grande a dívida. Mas a palavra de Deus nos fala que Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele pagou por nós. 14 e 15. Ele nos tirou da potestade das trevas. Então, bem devagar para entender. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o amor de Deus. Pegar uma pessoa das trevas significa muito pecado, escuridão, escuro. Pegou aquela pessoa das trevas e transportou-a para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Em outras palavras, você se tornou crente em Jesus Cristo. Você deixou o mundo das trevas, o mundo do pecado, o mundo do vício, o mundo da mentira, o mundo da vingança, do ódio. E agora Jesus perdoa, como perdoou aquela mulher, que ela aceitou, e transportou para o reino do Filho de Deus.
Então nós estamos vivendo o reino de Deus hoje. O reino de Deus está entre nós. E nós vivemos esse reino pela fé. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele nos amou tanto e ama tanto a nós. Ele se entristece quando alguém peca. Mas se alguém pecar, diz a palavra de Deus, se alguém pecar, temos diante de Deus, o nosso Pai, um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo pecado de todo mundo. Louvado seja Deus. Significa que se todos os homens se arrependerem, há lugar para todo mundo. Verdade, Jesus. Todos. Japonês, alemães, ingleses, americanos, brasileiros, eu e você. Temos lugar no reino de Deus. Temos lugar, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nos amou tanto. Vir este mundo de pecado para ser zombado pelos homens, rejeitado. Tiveram nele como uma pessoa não boa, uma pessoa que inimiga de Roma. Então muitas coisas falavam. É assim que os pecadores falam até hoje. Coloca cada coisa que está na sua imaginação, que não tem nada a ver com a salvação. A salvação é simples. É quem conhecer a Jesus será salvo. Quem desprezar Jesus está perdido. Não será perdido, já está perdido. Porque o Evangelho ele é simples, ele é direto. Jesus pode perdoar. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Simples assim, né? Porque a pessoa precisa de Jesus. Esse homem chamado Simão, ele rejeitou a oportunidade. Não está escrito que ele recebeu Jesus, não. Ele era um homem curioso. Vou fazer um jantar, convidar Jesus e, por curiosidade, vou ver que ele bem de perto. Quem sabe ele tem uma palavra de ânimo para a minha religião, né? Mas, meus irmãos, Jesus é sábio. Jesus perdoou a mulher, mas não está escrito que perdoou Simão. Ele podia perdoar, né? Ele deu uma janta para Jesus, né? A salvação por uma janta? A salvação é muito cara, não é por aí. Né? A Bíblia fala que ninguém pode remir alguém, o seu irmão. Se alguém muito rico, muito potente, quiser remir o seu irmão, não consegue, porque o preço é muito alto. Muito alto. Muito alto o perdão dos pecados de alguém. E somente Deus, que é rico em poder e misericórdia, poder fazer isto. Deus fez isto. Libertou aquela mulher, porque ela recebeu a bênção de Deus. Jesus disse para ela que vá em paz, não peque mais. Mas para o fariseu, para o homem chamado Simão, não vemos nenhuma palavra nesse sentido. Ele serviu o jantar, Jesus saiu com os discípulos e ele fala, pelo menos eu conheci ele de perto e o coração fechou, né? Não tenho a minha religião, eu sou judeu, eu tenho a minha religiosidade, eu sigo a lei de Moisés. Eu não preciso da lei de Jesus, porque eu tenho a lei de Moisés. Só que ele não sabe que a lei de Moisés foi extinta. Jesus zerou. Jesus veio ao mundo, zerou tudo, começou do zero de novo. A fé é o tempo da graça de Deus. O Senhor veio e zerou. Então todo mundo agora que aceita Jesus vai engatinhar na fé, porque é um novo caminho. É um novo caminho que Deus preparou para nós. E a pessoa começa então a engatinhar na fé, começa então a entender devagarzinho os mistérios de Deus. Daí um pouquinho ele está pregando a palavra de Deus, falando para a sua família. Encontrei aquele que a Bíblia diz que é o Salvador do mundo. Quem? Quem que é o Salvador do mundo? O cardeal Arco Verde, o ciclano? Não, Jesus de Nazaré. Ele é o meu Salvador, encontrei ele. Então, meus irmãos, é assim que o Evangelho vai. Vai devagar, mas sempre pregando a palavra de Deus. Hoje Deus tem muitos filhos no mundo. Muitos filhos no mundo. Porque já faz 2000 anos que isso aconteceu. A porta da graça foi aberta para todo pecador. A oportunidade está aberta para todo mundo. Mas se alguém não quiser,
a porta vai ficar fechada e a pessoa vai ser lançada nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dente. Porque o grande pecado do mundo, meus irmãos, talvez não seja assaltar uma padaria, talvez não seja roubar alguém ou matar alguém. O grande pecado é o homem não aceitar Jesus como Salvador. Ele veio com a alegria do céu. Eu vou libertar um povo para o meu nome. Estão todos perdidos, todo mundo no pecado, destituído da graça de Deus. Eu vou salvar. Jesus veio, oferece o seu amor através dos seus mensageiros, mas o homem não quer. Talvez seja esse o maior pecado do homem, não querer Jesus. Mas hoje o Senhor Jesus, através dos seus mensageiros, proclama e diz: há uma saída, há uma solução para qualquer problema. Jesus Cristo pode salvar perfeitamente todo aquele que se chegar a Deus por seu intermédio. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a questão de mediadores, sabemos que o nosso povo gosta de mediadores. Eu não posso chegar sozinho, eu preciso de auxílio de alguém. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim. Isto é necromancia, invocar os mortos. Pesado, né, gente? Mas é verdade. Não invoca os mortos, invoca aquele que está vivo, Jesus. Verdade, Deus. Invoca aquele que está vivo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está pronto a nos ouvir 24 horas por dia, porque Deus não dorme, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. Se alguém buscar e crer, será salvo. Se alguém crer, clamar, reconhecer os seus pecados, os seus erros que cometeu, aquilo que falou, aquilo que ludibriou, aquilo que roubou, aquilo que fez mal para a família, se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Deus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. O tempo nosso já passou. Damos graças a Deus pela palavra de Deus que já ouvimos pelo pastor César e pelas irmãs que louvaram o Senhor. E agradecendo a Deus pela oportunidade, porque não sabemos se vão ter outra manhã, né, irmãos? Eu fiquei de falar para a irmã Luzia, que a Luzia ela tem um problema de labirintite.